Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Mulheres Vencedoras. Cuidado com o narcisista, porque ele ama copiar os outros. Quando ele já fez de tudo para te destruir, te derrubar, e ele vê que você sobressai no meio disso tudo e consegue ler ele rapidamente, ele não tem outra saída a não ser começar a te imitar. O bicho ele é tão invejoso que ele começa a imitar o seu comportamento. Ele imita você com outras pessoas. Olha o nível que chega para você pensar que houve uma real mudança no ser. O ser realmente está mudado. Ele está com bons comportamentos. Mas é tudo mentira, tá? A mentira é uma imitação, não é realidade e é para confundir o seu entendimento. Colocar limite é muito bom. A vítima precisa fazer isso pelo bem dela e para ela. E ela precisa manter esse limite de pé que ela colocou. Ela não pode voltar atrás desse limite. Ou seja, você precisa sustentar o não que você disse para uma pessoa narcisista. E se houver muita insistência da parte dele, dá as costas e tchau. Dá as costas e vai embora. Mas não deixa voltar. Não deixa que ninguém venha pensar por você. Você é única, você é real, você é verdadeira. Você é você. Deixa bem claro que o seu bem-estar emocional é primordial, que você está se colocando em primeiro lugar e que ninguém tem o poder de bagunçar a sua mente. Ninguém, a não ser que você dê a chave, você dê a senha, você dê o código para essa pessoa acessar o seu pensamento toda hora. Do contrário, ela não entra para bagunçar a sua mente. O narcisista, ele age no início, né? Quando ele está no início de um relacionamento, como vocês já sabem, como uma pessoa muito boazinha. Uma pessoa que você não sabia onde essa pessoa estava. De tão perfeita, de tão maravilhosa que ela é. Se você soubesse, já tinha encontrado ele mais tempo. Mas esse bonzinho, essa boazinha, isso não existe não, gente. Isso é criado, tá? É criado momentaneamente para enganar a vítima, mas dentro de um período de tempo, bem pouco tempo, ele não consegue sustentar isso. É por isso que ele vai do nada, né? E, na verdade, durante esse processo que ele está agindo como um bom ser, né? Na verdade, ele está contando as horas para te destruir. Já está tudo matutado na mente dele. Eu estou contando as horas para me ver ela arruinada. Essa é a verdade. Ele fica doido para destruir a vítima. Doido para te derrubar. Gente, isso existe. Isso não é fake. Isso não é história, tá? São fatos reais. A gente sabe disso. E acontece em todos os lugares, cada dia, numa rua, num bairro, numa cidade, em algum local, você vai ouvir falar sobre o narcisista. Você vai ouvir falar sobre o que alguém já passou, com aquilo que você já passou, ou até pior, né? Existem vítimas que passam por coisas muito piores, né? Então, a vítima precisa tomar cuidado para ela não ficar retida, acorrentada, presa a esse ser que nunca esteve com ela, né? Porque com o narcisista é assim, ou você valida ou você valida. Ou você fica perto dele e valida ele, porque ele precisa ser validado nas mentiradas que ele mesmo criou para ele, ou ele vai começar, né, a sessão tortura.
Ele ama fazer isso com as suas vítimas. Então ele vai começar a torturação. O narcisista faz a vítima de ponte, entenda isso aqui. Ele quer que a vítima seja a ponte para ele atravessar para uma outra mente. Para ele chegar numa outra mente, ele precisa da sua mente. Ele precisa ver em você o que deu certo e como deu certo, e ele passa por você como uma ponte para alcançar uma nova vítima. É sempre assim, é sempre a mesma coisa e repetindo a mesma coisa. Então, de coitadinho, o narcisista nunca teve nada. Ele faz a vítima pensar que ela é responsável por algumas coisas que dá errado na vida dele, e quando ele se faz de vítima e de coitado é porque ele está querendo extrair mais de você. Mas na realidade, enquanto ele está extraindo mais de você, ele está fazendo você se sentir o pior ser humano. Ou seja, a vítima se sente um lixo humano, sentimentalmente falando. Sem nenhum valor, sem nenhum controle, sem nenhum equilíbrio, com muita dor, onde ela não consegue sair sozinha. Então o narcisista ele joga essa lixarada que é dele na mente da vítima, no emocional da vítima. E isso respinga no físico dela. Você está me entendendo? A saúde da vítima vai se esvaindo no ar. Vai se esvaindo no ar. Dia após dias. Né? O que adoece a vítima, ela precisa ter consciência disso, é o narcisista. As toxicidades dele são as coisas dele que ele joga para a mente da vítima. E ela, por não ter uma blindagem, ela recepciona. É isso que deixa ela doente. Sendo que quando ela não está mais suportando de tanto, de tanto sentir a alma exprimida, o cérebro sendo esmagado, de tanto cansaço mental e físico, ela vai para os remédios. Só que os remédios que você toma, para aliviar até sintomas de enfermidade, ele é responsável por esses medicamentos. Ele é responsável, porque ele induziu a vítima a uma enfermidade que ela não tinha, tratando ela desse jeito e levando a alma dela a enfermar. Veja bem, ele desenvolve as doenças no corpo da vítima, passando pelo psicológico, pelo emocional, esfria também o espiritual e o físico, que é o corpo da vítima, se sente detonado dentro de toda essa pressão. Toda a área da vida da vítima fica comprometida. Veja que você não era doente. Antes de você conhecer o narcisista, você não era essa pessoa. E o narcisista sabe disso. Ele sabe que ele entra para adoecer a alma da vítima. O interior da vítima é que precisa ficar fragilizado e adoecido. E fica aos pedaços. E ela se sente em frangalhos por algo que ela não fez e que ela não sabe nem o que ela fez para estar vivendo isso. Quero que você entenda isso aqui. Então a vítima sempre será culpada. Na mente do narcisista, você vai ser sempre culpada por você estar assim. Olha para você ver, gente. O tamanho da ingratidão, sabe? Por mais que você doou, ele nunca soube receber o seu melhor. A vítima ainda precisa se sentir culpada por ele estar tratando ela mal. Olha isso. Então, a vítima passa a deteriorar na vida dela. Não porque ela quer, porque ele arrebentou com a autoestima dela. A vítima não se arruma mais. Ela não se arruma mais nem para ela. Falei isso num outro vídeo meu aí. Ela não tem vontade de passar mais nenhum batom. Você tá entendendo? Então, a vítima precisa identificar isso logo. Identificar a jogada cruel do narcisista. Você identificando, você não cai. Se cuida.
coloca um escudo no teu peito, se protegendo para não se relacionar com pessoas tóxicas e narcisistas, porque eles não só adoecem, mas eles também matam. Então perceba que a inveja deles, ela é notória no ar. Você precisa perceber isso, como eu disse agora no início. Tem uma fase que ele imita você. Ele começa a ver o que você faz, como você faz e o que na tua vida deu certo. E ele pega aquele projeto, ou vamos dizer assim, aquele sonho, ou né, as estratégias que você tem para fazer as coisas dar certo na sua vida. Ele começa a imitar você diante da sociedade. Olha só. Gente, narcisista não tem senso. Ele não tem senso, tá? E ele não é saudável em área nenhuma da vida dele. Nenhuma área da vida dele é saudável. Nem profissional, nem sentimental, nem familiar, nem espiritual. Em nada ele não cresce, em nada. Por quê? Porque ele é enfermo nele. Claro. Não se cura. E ainda quer que as pessoas carregam o peso que é ele. Que carrega sobre o ombro dele, ele mesmo carrega sobre o ombro dele e quer que as pessoas se responsabilizem por isso. E peso que eu digo é quando ele lança sobre você uma preocupação de algo que não é sua. Você não era para estar preocupado com nada, mas ele faz você ficar preocupada. Você que tem que ser a preocupação do narcisista, não é, não você. Perdão, me enrolei aqui. É você que tem que ser a preocupação para ele. Ele que tem que ficar tonto quando ele lembrar do seu nome. Não você ficar preocupada com ele. Ele deveria ter medo de ter se envolvido com você, por não te conhecer. Então vou dizer uma coisa para vocês. Tanto o vulnerável como o oculto, ou outro, que são vários, são muitos, para mim dá no mesmo. Porque as estratégias deles são muito parecidas. Eles camuflam muito bem as ideias deles. Mas é tudo narcisista, não se confia. Ele joga, né? Na verdade, ele joga o mal que ele sabe que está nele para fora dele. Ele joga para a vida das vítimas. E cada vez que ele vai jogando para a vida das pessoas isso que ele sente que é dele, essas vítimas vão se sentindo sugadas e sem vida. A sua energia vital, ela se esvai. Como eu disse, ela vai se esvaindo. Então, ele vai te levando para o nível de vida que é dele. E a vítima começa a desaparecer nela de quem ela é. Ela começa a ver nela uma outra pessoa. Eu não estou me reconhecendo. Eu estou indo dormir e eu estou tendo pesadelos. O meu sono não está sendo saudável. Parece que eu ouvi nomes, parece que alguém empurrou a porta, eu ouvi barulho de chave na porta, tinha gente na cozinha. Não, a vítima ela tem pesadelos horríveis, que não deixa o sono dela ser reparador. Tudo isso por causa da tormenta que um dia ela viveu com o narcisista. Talvez ela não esteja nem vivendo mais, mas ela já viveu. Então, narcisista nunca pertenceu a ninguém, nem as outras, nem as atuais, nem as que virão. Ele não é bom para ele, também não sabe ser bom para ninguém. Então, quando ele vai, que ele te dá o descarte, o que ele fecha a porta, tem uns que fecham a porta na cara da vítima. Troca de número, muda de celular, muda de cidade, muda de bairro, muda de país, muda de emprego, sei lá, faz um monte de palhaçada com a vida deles e fecha para você não ter acesso a eles. Só que quando ele faz isso, ele faz isso propositalmente, porque ele quer mexer com o seu psicológico, com o seu emocional. Ele quer te causar um desequilíbrio. Então ele fecha realmente todas as portas para a vítima não conseguir acessar ele. Durante o tempo que ele quiser que a vítima não acesse ele, ele vai ficar trancado numa senha. E a vítima não vai conseguir. E se você ligar, não vai chamar. Você está entendendo? Faz isso propositalmente. Então, e ele fica lá de longe, na espreita, observando
a sua transformação. Se você está melhorando por você em você, ou se você continua na improdutividade que ele um dia te deixou quando ele foi embora. Ele quer ver o que aconteceu de longe. Porque ele deixa a vítima improdutiva. Cada dia ao lado do narcisista, gente, é uma perda. É uma perda. E eles, né, eles agem assim, sempre usando palavras falsas, para que você tenha aquela falsa sensação de que a qualquer momento tudo vai mudar, tudo vai dar certo, tudo vai melhorar, e que você está muito enganado em relação a ele, porque alguém plantou na sua mente um monstro que ele nunca foi. Ai, meu Deus! Ele quer plantar em você essa mentalidade ingênua, para você ficar pensando que isso é verdade, quando ele voltar, você aceitar de volta. Quando ele destrancar essas portas e resolver aparecer, você aceitar de volta. Você não é tão ingênuo assim, você já sabe de quem se trata. Nunca muda, não muda em nada, não melhora em nada. Até os pepinos que eles arrumam, vida fora, eles culpam a vítima. A culpa é da vítima, tá? É a vítima que nunca esteve com ele, é a vítima que nunca apoiou ele, é a vítima que nunca deu o braço para ele, é a vítima que nunca sustentou ele, é a vítima que nunca deu importância para ele, nunca valorizou quem ele era. Por isso que a vida dele está com tantos pepinos para ele resolver. Está com a vida totalmente bagunçada. Como ele vai ajudar a organizar a vida de alguém? Coisa que ele arruma para ele, mas ele quer que alguém se responsabilize por aquilo. Então, ele não resolve sozinho. Você pode observar. Narcisista nenhum resolve pepino sozinho. Isso eu garanto para vocês. Troca de vítima para ter apoio das outras. Para resolver os pepinos antigos. Que eles vão tumultuando pepino um atrás do outro. Vocês não têm noção da gravidade de coisa que eu já ouvi. Uma hora eu vou falar para vocês. Sabe? E as vítimas novas que vão entrando, elas vão entrando sem saber. Elas vão se aproximando sem saber, vêm fazendo parte desse jogo sem saber. E quando elas acordarem, elas também já tomaram todo o prejuízo. Porque ele vai colocar elas também no jogo. Então não deixe de fazer primeiro por você. Porque o narcisista não faz nada por ninguém. Nem antes, nem depois. É sempre ele. Por que você tem que anular quem você é para poder servir os outros? Ele não faz nada para ninguém. E ainda age como se o mundo estivesse contra ele. O mundo todo está devendo algo para ele. A vida dele está desse jeito porque o mundo deve para ele. A vítima deve para ele. E se a vítima acredita nisso, ela cai. Ela cai como? Ela acha que o narcisista merece tudo. Que ele não merece tamanho sofrimento. Que a vida já não é muito fácil para ninguém. Gente, a vida não é fácil para ninguém. Mas se eu ficar parada, sentada, esperando que os outros resolvam para mim, eu nunca vou sair daqui. A minha vida é responsabilidade minha. Vai falar isso pro narcisista. É briga na certa. Então, ele quer que a vítima pense que ela não é merecedora de nada melhor. Que ela não merece nada. E que só ele merece tudo. Lembrando a vocês que o narcisista faz tudo para a vítima agir como a doente da história, como a louca, tá? A vítima tem que se passar como a louca, a doente da história, e ele o são da cabeça que não aguentou te aturar, não aguentou te suportar, e por isso ele descartou e foi embora, e por isso ele está em outro lugar, e por isso a vida dele deu errado, e por isso ele está envergonhado, e por isso ele está chateado, e por isso ele perdeu o emprego, e por isso ele perdeu a empresa, e por isso ele perdeu o carro, e por isso ele perdeu amigos, e por isso ele passa vergonha, e por isso ele não está bem, a culpa é da vítima, por isso ele é narcisista, a culpa é da vítima. Tudo de ruim que acontece com ele, a culpa é da vítima, você tá entendendo? Sendo que nunca foi. É falta de responsabilidade, de posicionamento dele, coisa que ele nunca teve. Aí ele vai dizer que não suportava mais tanta ingratidão. Por isso ele descartou e foi embora. Mentira, mentira, mentiroso.
A verdade é que ele nunca esteve ali na vida da vítima e na vida de ninguém. Essa que é a verdade. Narcisista nunca está na vida de ninguém. E nem quer ninguém na vida dele, porque ele não tem vida própria. Se a vida dele não tem vida e não tem luz, por que ele vai querer mais alguém na vida dele? Vai ser dois na escuridão? Ele foge disso, minha filha. Ele foge, porque ele sabe o que ele passa para a vida das pessoas. O negócio é ele fazer as pessoas se sentirem presas a ele. Para que elas pensam que deve algo a ele. E quanto mais ela pensar que deve algo a ele, mais presa ela vai se tornando dele. Ali ela vai ficando ali, naquele lugar, se sentindo uma corrente controlada por ele. Aceitando migalhas dele, enquanto se ela parar para pensar, a vítima sozinha, ela é muito mais abundante do que com um narcisista do lado. Com certeza a sua vida é outra. Você sozinha, você é resolvida, você é inteira. Você dá conta, você é mulher, você é linda, você é feliz. Você brilha. Você passa a vida, você gera vida. Você sustenta essa vida. Você viu o tamanho da graça que é ser mulher? E isso dá ódio no narcisista. Seu brilho incomoda ele. Então deixa toda a lixarada sentimental com eles, na mente deles. E segue adiante, porque muita coisa nova está para acontecer na sua vida. Assim eu creio no nome de Jesus, tá bom? Receba o meu abraço, muito obrigada pelo seu carinho. Desde já eu quero pedir o seu joinha, ok? O seu like e até o próximo vídeo.